como de astróloga eu me tornei cristã, filha amada de Deus, discípula de Jesus Cristo. Eu conheci Jesus com 19 anos. Eu tinha recém voltado de um intercâmbio. Estava me sentindo muito mal, muito vazia. Meus pais tinham acabado de se separar. E eu não sabia muito bem para onde ir e o que fazer. E a minha irmã me apresentou uma célula. Eu gostei bastante. Tive um encontro com Deus ali, mas não um encontro realmente muito profundo que mudasse todas as direções da minha vida. Eu decidi me batizar, batizei nas águas com 19 anos, fiz o encontro com Deus para jovens, mas eu não fui firmada naquela época. Eu estava muito começando a faculdade, várias coisas acontecendo, e aí eu não tinha, uma turma para me firmar no evangelho. Tinha minha irmã, mas ela estava com a minha sobrinha recém-nascida, estruturando toda a família dela. Então eu me vi muito sozinha nessa caminhada. E quando você não tem um fundamento, uma raiz, um discipulado, uma pessoa que pega na sua mão, facilmente você desvia, né? E era uma época, como eu disse, estava começando a faculdade e tudo mais. Então eu fui. E eu lembro que na época eu queria muito colocar um silicone. Tava todo mundo colocando, eu tinha passado em comunicação social na minha cidade, publicidade e propaganda, e todo mundo tava colocando silicone, e eu tinha ido pro intercâmbio, tinha engordado demais, aí eu voltei, emagreci tudo, e aí eu não tava gostando de me ver no espelho, e eu insisti muito pra pôr um silicone. Vocês vão entender por que eu tô contando isso. Ninguém queria me dar o silicone, não dava certo com nenhum médico, tinha médico que falava que não ia pôr em mim, um médico cirurgião plástico recusando um silicone. E eu falava, não, Deus quer que eu coloque, na minha cabeça. Mas era eu forçando. E aí eu coloquei bendito silicone. Quando eu coloquei bendito silicone, eu tinha acabado de me batizar, tinha acabado de me encontro com Deus. Uma jovem de 19 anos entrando numa faculdade, colocando silicone. O diabo vai querer usar, obviamente, como eu não estava nem um pouco firmada em Jesus. Eu tive um primeiro amor muito raso, não foi realmente, foi uma paixão muito impulsiva, momentânea e instantânea. Foi muito pela minha emoção, foi muito emocional, não foi algo realmente decisório de conduta, sabe? Eu acabei me desviando, Eu coloquei o silicone, deu pouquíssimo tempo, questão de 2, 3 meses. Eu acabei me desviando. O silicone não foi o motivo, mas foi a cereja do bolo para que tudo acontecesse. E eu vou falar sobre isso mais pra frente para vocês entenderem por que eu tô contando essa história do silicone. Durante a faculdade eu comecei a ter algumas crises de pânico. Comecei a ter algumas crises de ansiedade, crise de pânico, e eu fui morar com a minha mãe. E aí eu resolvi ler alguns livros, O Poder do Silêncio. E eu comecei a me interessar por essa coisa de autoconhecimento, Autoconhecimento num nível mais espiritual, não num nível de alma. Não só para eu conhecer quem eu era, mas para conhecer realmente. Eu tinha muita curiosidade pelo espiritual, de um jeito, não sei, peculiar. E eu comecei a ser apresentada para algumas coisas. Minha mãe, ela seguia os rituais hindu, e aí eu comecei a ficar curiosa para saber como era aquilo, e eu quis aprender. Ela não me incentivou a nada, eu acho que ver ela fazendo me fez querer entrar nessa. E comecei a me identificar demais, e comecei a adorar os deuses da Índia, e comecei a gostar muito do hinduísmo e da cultura de lá, que falava que todos nós somos um, que existe só um Deus, mas a gente pode chamar ele de várias formas. Se a gente quiser saúde, tem o Deus da saúde. Se você quiser prosperidade, tem o Deus da prosperidade. Se quiser amor, tem o Deus do amor. Então, ao mesmo tempo que essa cultura, ela traz muito que existe só um Deus que criou tudo, além desse um Deus, ele criou todos os outros deuses que a gente também adora. Então, a gente não precisa adorar o Deus criador, a gente pode adorar todos os deuses conforme a nossa necessidade, digamos assim. E com isso, eu conheci a astrologia, porque em uma dessas coisas eu sempre tive um problema muito grande com identidade. Então, a vida inteira, eu sempre fui muito daquela pessoa que fazia de tudo pra agradar os outros, sempre quis pertencer a um grupo de amigos, e eu sempre fui uma pessoa que nunca tive um grupo de amigos muito fixo. Eu sempre ficava um tempo com um grupo de amigos, e aí me desfazia desse grupo, acontecia alguma coisa, aí eu mudava de grupo, enfim. Então, eu nunca tive uma identidade muito firmada, eu sempre fui muito pautada pelo que os outros
diziam sobre mim. Então falavam que eu era alegre, então eu sempre tinha que estar alegre. Falavam que eu era isso, então eu tomava o personagem daquilo que falavam que eu era. Mas eu nunca soube quem eu realmente era, porque sempre que eu me encontrava sozinha, eu não conseguia ficar na minha companhia. Eu não conseguia ficar comigo. Eu me sentia mal. E essa cultura do hinduísmo, ela te leva muito a querer estar só, né? É uma cultura que eu falo que, na verdade, ela, do jeito que é aprendido aqui no Ocidente, ela te deixa muito só. Você não percebe, mas aí você tá sozinha, você não consegue mais ninguém, porque você se tornou a dona da verdade. Porque ela é a verdade. É aquele negócio, né? O pecado, ele te aprisiona sem você perceber que você está preso. Eu comecei em uma dessas crises que eu tive, a minha mãe me deu de aniversário um mapa astral. Fiz esse mapa, só que na hora que a astróloga, ela fez o mapa, eu olhei para aquilo, eu olhei para aquelas coisas muito doido. Eu falei, nossa, eu tô entendendo tudo isso aqui. E eu nunca nem tinha visto um mapa astral direito. Eu sabia de horóscopo, essas coisas que todo mundo sabe. Eu falei, opa. E aí veio um negocinho, tipo assim, cara, é isso. Eu nasci pra ser astrólogo, eu vou estudar isso. E eu comecei a estudar e... Cara, em um mês, nem isso que eu tava estudando, eu já tava fazendo mapa. E que eu sabia que não era eu, uma habilidade naquilo de entender. Aí eu comecei a fazer uns mapas, assim... Fazia meu mapa, fazia mapa de amigo, pra testar, pra saber, né? E, cara, dava tudo muito certo, tudo batia muito, eu tinha muita palavra de conhecimento, então eu falava da infância da pessoa, da adolescência da pessoa, do agora da pessoa, falava do depois também, do que estava por vir, e as coisas aconteciam e tudo batia muito. Eu falei, gente, é isso, porque eu sempre tive dentro de mim, eu acho que por não entender quem eu era, eu sempre busquei muito me transformar para eu conseguir achar a minha identidade. Então, quando eu descobri a astrologia e eu, naquela época, entendi quem eu era através de um mapa astral e falava, nossa, é isso aí que eu sou, eu tomei aquilo como uma identidade. Então, eu me vesti na astrologia e eu falei, bom, se aqui tá a minha identidade, aqui tá a identidade de todo mundo. Aqui eu posso ajudar as outras pessoas a se transformarem, a serem o melhor de si. Porque eu tinha essa intenção no meu coração de sempre fazer o outro enxergar a melhor versão, porque eu sempre busquei a minha melhor versão. Eu sempre quis ser melhor. Eu sempre tive essa coisa. Então, pra mim, ajudar o outro era muito importante, porque eu sabia o quão perdida eu estava, o quão perdida em quem eu era, porque eu não sabia quem eu era. Então, quando na astrologia eu me achei, eu falei, não, eu preciso usar essa ferramenta para ajudar as pessoas. E aí eu falei, cara, é isso que eu sei fazer. E eu comecei a, fazer mapa astral, comecei a estudar e eu era muito boa nisso. E todos os mapas que eu fazia eram mapas que traziam muito espiritual da pessoa. Então eu sempre fui uma pessoa que trouxe muito significado de vida, muita questão espiritual. Eu tinha cura, momentos de cura ali dentro do mapa, questões de perdão. Era muito forte isso durante as consultas de mapa. Aí eu fui pra Índia. E pra vocês entenderem uma coisa, quando eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo. Eu orava em línguas, mas foi questão de 5, 6 meses no máximo que eu fiquei dentro da cultura cristã, né? Digamos assim. Porque eu ainda não tinha realmente conhecido Jesus, não tinha tido realmente um encontro verdadeiro com Cristo naquela época, e hoje eu entendo porque eu tive. Mas vamos lá. Quando a gente começa a conhecer o mundo espiritual, então eu conheci o hinduísmo, eu tinha ali a astrologia também como minha base, eu comecei a me aprofundar em chakra, comecei a me aprofundar no yoga, eu comecei a estudar essas outras coisas, porque uma coisa leva a outra. E eu comecei a entender que o reino espiritual, que o mundo espiritual era muito sutil e era muito real. O mundo de balada, de bebida, de droga, já não era algo que me saciava. Eu precisava dessas outras coisas. Então eu ia buscar rituais. E aí eu conheci o Wicca. O Wicca, ele é uma feitiçaria do bem entre aspas. Não tem aqueles rituais de sangue, nada disso. Mas são rituais consagrando aos deuses da natureza.
né? Então a mãe terra, ao cacau, vira um bolo todo. Você acaba consagrando a tudo que você nem sabe que tá consagrando, porque tá fazendo bem, né? A gente acha que tá fazendo bem, só que na verdade só tá levando um abismo a outro abismo. Essa é eu fazendo mapa astral, já trabalhando como astróloga, trabalhava num lugar fazendo publicidade também, mas trabalhava como astróloga. Era o lugar que eu realmente eu me satisfazia, eu realmente coloquei a minha identidade naquilo e a verdade absoluta na astrologia, mais do que das outras coisas. E também muito no hinduísmo, então eu aprendi a entoar mantras, a fazer respirações, até que eu decidi que eu queria morar na Índia de todo jeito. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria morar na Índia, minha mãe já tinha ido, acho que 2 vezes pra Índia antes de mim. Aí eu falei pra ela que eu precisava ir pra Índia, que eu precisava me encontrar, eu sentia que ainda tinha um negócio dentro de mim que precisava ser saciado, que eu não conseguia saciar. E eu precisava ir pra Índia. E aí eu juntei dinheiro e fui pra bendita Índia. E eu lembro que os 3 primeiros dias, na verdade a primeira semana da Índia foi muito difícil. Eu fiquei muito mal. Queria ir embora de todo jeito. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu passei por altos perrengues, mas isso fica para um outro vídeo. Só que eu conheci algumas pessoas que começaram a me dar alívio, a me deixar mais confortável ali, digamos assim. E aí eu comecei a entrar mais nos rituais, acordava tipo 3:30 da manhã, 4 horas, pra fazer os rituais no templo. Morei dentro do templo do guru que eu adorava, né? Porque na verdade eu nem adorava tanto esse guru, eu gostava mais dos outros deuses lá de ferro, de prata e bronze, aqueles que fica bem escrito na Bíblia, sabe? É esses mesmo que eu adorava. Pra você ver como Jesus é bom, maravilhoso, ele ama muito a gente, que ele resgata a gente das trevas. Cara, eu fiz um monte de massagem, fiz yoga, fazia muito yoga. Então, yoga, sim, ele tem um cunho espiritual muito grande e ele traz pra você uma adoração a outros deuses em cada posição que você faz. Já estou avisando aqui a pessoa que tá escutando esse vídeo e é cristão, acredita em Jesus, fala que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e faz yoga. Para de fazer yoga, amigo, porque você não tá adorando ao Senhor. Depois que passou o primeiro mês, eu falei, gente, aqui é o meu lugar, eu não quero mais voltar pro Brasil. Eu ia fazer um curso profissionalizante de yoga, eu ia virar professora de yoga, eu já tava ainda fazendo mapa astral na época, então eu fazia mapa astral lá. Tava amando a Índia, eu cheguei a um ponto que eu comecei a amar a Índia. Eu morava numa cidade de 30 mil habitantes, então era tudo muito pequeno. E sei que minha mãe pediu pra eu voltar, eu acabei voltando pra cá. Tudo começou a dar muito certo, né? Eu comecei a ser muito reconhecida pela astrologia na minha cidade, fiz entrevista pra revista, cheguei a cobrar R$1.000 cada mapa astral na época, fiz mapa, um monte de mapa pra gente do Rio de Janeiro, pra gente de São Paulo. Comecei a pertencer a uma galera, tipo a um grupinho de pessoas, coisas que eu sempre desejei. Então, tudo que eu sempre desejei na minha vida, que era pertencer a grupos, porque eu sempre tive esses ciclos de amizades que nunca duravam tanto tempo. Falei, cara, é quem eu sou mesmo, porque agora eu tenho minha turminha, né? E as pessoas me elogiavam, então a gente, né? Olha como Satanás é sujo, né? Ele te dá elogios, ele te dá troféus, né? Mas na verdade ele tá roubando propósito de Deus para sua vida. Apesar de tudo isso, de eu ter ganhado uma mínima fama, ter entendido minha identidade, ao meu ver e tudo mais, eu ainda assim tinha algumas questões assim dentro de mim. Eu tinha muita queda emocional, então um dia eu tava super bem, outro dia eu não queria sair da cama. Então eu ainda tinha meu humor era muito instável. Eu era muito, tipo, minhas emoções me controlavam demais. Então, o que o outro falava de mim me derrubava, se o outro me exaltava, eu melhorava, entendeu? Então, eu sempre fui muito movida por essas coisas. Eu era muito movida por essas coisas. Teve uma época que eu comecei a ficar meio mal com essas coisas. E eu não entendia muito bem, mas como tava dando tudo certo, eu seguia. Então, aí eu acordava mais cedo, eu fazia mais ritual, aí eu comecei a fazer umas aulas de danças consagrando a Exus, a esse negócio de Umbanda, sabe? Eu nunca mexi muito com isso, mas eu fazia umas danças que a professora, ela era dessas coisas. E aí eu fazia as coisas, né? Então eu consagrava meu corpo pra essas entidades, enfim. E eu sempre entendi que tudo era espiritual, sempre. Mas eu era da teoria de que todos os caminhos levavam a Deus. Que era um absurdo esse negócio de só Jesus levar a Deus. Como assim? Nada a ver. Tipo, eu conheci Jesus.
Só que era muito engraçado, porque minha irmã, ela sempre foi cristã, ela nunca desviou, desde que ela conheceu Jesus. E era engraçado porque eu nunca conseguia bater de frente com ela ou contestar qualquer coisa que ela falasse do evangelho. Eu sempre respeitava muito, eu sempre ficava muito quieta. Não por ser ela, mas porque eu sempre, cara, eu sempre tive muita honra. Não sei se é honra, mas tinha muito medo. Eu sabia que eu não podia pisar ali, sabe? Muito doido isso. Eu me casei com ritual indiano, casei atrás de um Buda, não casei de branco porque eu achava que eu não era digna de casar de branco, porque casar de branco significa pureza e eu falava que eu não tinha pureza. Olha como Satanás é sujo. E aí a gente casou num lugar que foi um lugar feito por esse guru que eu fui lá visitar na Índia, então eu tinha certeza que era o lugar dele, que era o lugar certo de casar. Então existia muita coisa. Minha mãe fez um ritual indiano lá pra gente. Coitado, meu marido, gente. Eu fico pensando, cara, meu marido me ama muito, né? Porque ele viveu tudo isso, assim, essas fases comigo. No mesmo ano do nosso casamento, logo um pouco depois, eu comecei a ter umas crises. Então, a primeira coisa que me fez duvidar da astrologia. Então, eu fui fazer meu mapa com essa astróloga, que era minha astróloga. Ela falou: olha, Luísa, aqui no seu mapa tá muito claro que você não vai ter ninguém, assim, você vai ter uns rolinhos ou outro, mas nenhum namoro sério, nem casamento, não aparece pra mim casamento nenhum aqui. Você vai ter essas suas paixonites que você sempre tem por uns 3 anos, assim. Então só daqui uns 3 anos que você vai realmente casar. Eu falei, gente, mas como assim, né? Pelo amor de Deus. Isso era ali em outubro já, um pouco antes do meu aniversário, que faz a revolução solar, né? Que você faz anos do aniversário. Não faz porque você é crente, você não faz mais. Aí eu peguei e falei, tá bom, né? Beleza. E nisso eu marquei de encontrar meu marido, que no caso eu só queria dar uns beijinhos e é isso aí, entendeu? Queria conhecer, dar uns beijinhos, ficar e tal, mas nada, não tinha, nem eu nem ele, a gente tinha pretensão de estar onde estamos, mas Deus sabe de todas as coisas e escreve as histórias, né? Nada sai da linha do propósito do Senhor. A gente ficou e, cara, foi muito louco, porque em um mês eu tava noiva e em 6 meses eu tava casada. Então, tipo assim, caiu por terra o mapa astral. Aí eu falei, opa, peraí. Eu sou astróloga, eu falo da vida de todo mundo, eu dou direção pra todo mundo e na minha vida mapa astral não funcionou? Não quero mais ser astróloga. Aí eu virei pro meu marido e falei, amor, não quero mais ser astróloga. Ele falou, beleza, que mapa astral que falava da minha identidade, não é mais? Como assim? O que tá acontecendo, né? E aquilo começou a me borbulhar, assim, ó. Dúvida, confusão e ansiedade. E aí eu fazia os rituais não passavam, eu me sentia num quarto escuro, eu não entendia o que estava acontecendo, era um turbilhão de emoção, de coisa, de tudo. Foi meu aniversário e minha irmã me deu um livro, 52 dias reconstruindo muros, que falava sobre os muros de Neemias. E aí eu peguei o livro e eu falei, cara, eu vou ler esse livro. No livro, ele fala... no começo do livro, pra gente fazer um propósito de alguma coisa que a gente gosta muito por 52 dias. E aí você lê cada dia um capítulo. Então é bem legal. É meio que se fosse um devocional, mas é você reconstruir um muro. E aí nisso, eu comecei a ler esse livro, mas assim, por ler. E um desses dias, eu fui em um desses rituais que eu ia de Wicca, de feitiçaria. E eu fui. E aí a gente fez o ritual lá, tudo mais, e aí acabou o ritual. E eu achando que eu ia me sentir bem, tava me sentindo pior ainda do que eu entrei. Angustiada, mal. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou falar pra bruxa do lugar que eu preciso de alguma coisa. Queria tomar chá. E aí eu peguei e falei assim, fulana, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso que você me dê um chá, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um conselho seu, porque eu não tô me sentindo bem. Tá acontecendo alguma coisa. Aí ela pegou no meu braço e falou assim... Vai embora para sua casa e chama o Espírito Santo de Deus. E pede para ele te falar aquilo que você precisa ouvir. Você não pertence a esse lugar. Eu fui embora. E no caminho eu já tava meio lelé. Tipo assim, eu fui num centro de bruxaria, queria um chá. A mulher me mandou chamar o Espírito Santo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas beleza, eu vou obedecer. Cheguei em casa. O meu marido já estava dormindo. Aí eu sentei assim no tapete de casa, dobrei assim minhas pernas, sabe? Aí eu comecei a chorar muito. Aí eu peguei e falei assim, Espírito Santo de Deus, se eu sou sua, me fala. Aí ele virou pra mim, aí eu me abracei, aí eu escutei ele falando pra mim, você é minha, volta.
No que eu escutei isso, meu mundo desabou. Eu comecei a chorar. Só que eu chorava e eu não entendia nada. Eu chorava e eu falava, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí eu peguei, acordei no outro, fui dormir, acordei no outro dia, falando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tentei processar todas as coisas. Aí eu cheguei no meu marido, vamos lá, lembra que até então, até no dia anterior, eu participava de ritual de bruxaria, eu gostava de astrologia, eu consagrava pros deuses da Índia, ok. Aí eu simplesmente acordo no outro dia, tipo uns 2 dias depois. Olho pra cara do meu marido e falo, amor, quero começar a ler a Bíblia. Ele ficou me olhando com uma cara, tipo assim, cara, essa menina é louca, né? Só pode. Pensou, não falou nada. Ele falou, tá bom, beleza. Só que o que acontece? Eu comecei a ter muita experiência com Deus. Sozinha. Eu fui buscar uma célula, fui correndo falar com a minha irmã, a Albertina, que era a pessoa que trabalhava lá em casa, que é uma missionária, uma mulher cheia da presença, muito usada por Deus, me ajudou muito nessa fase também, ela orava comigo. Aí assim que eu me converti, que eu voltei para Jesus, que eu aceitei, né, tive essa reconciliação com Cristo, eu peguei todos os altares de adoração, camiseta, livro, eu peguei tudo, colares, brincos, joias, tudo que eu tinha comprado na Índia, tudo, eu peguei tudo que eu tinha, tudo, joguei, levei pro Setoc, que é um lugar lá da igreja que eu congregava em Campo Grande, para eles queimarem, para eles darem fim naquilo. E aí começou a minha busca, minha jornada, meu caminho realmente de conversão. Porque tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é pra falar que ele não rejeita e ele vai atrás daquela uma ovelha. Ele pode estar com as 99, mas se uma se perdeu, ele vai atrás daquela uma perdida, porque aquela lá é dele e ninguém toca. É de Jesus. E eu vejo que tanto que ele me guardou, tanto que ele me cuidou, porque eu queria ter feito muitas outras coisas e ele não me permitiu. E depois disso o Senhor começou a... Aí foi uma desconstrução, né? Porque aí ele me quebrou e me fez como vaso dele. Então ele vai moldando e formando. E aí, num outro vídeo eu conto pra vocês da conversão do meu marido, porque até então ele não era cristão também, então teve um momento muito forte dentro da nossa família para a conversão dele. Hoje nós somos convertidos, né? Nós seguimos verdadeiramente a Cristo. E eu falo que o meu versículo é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque ele pega o nosso pecado e ele joga. E ele fala: eu vou pegar tudo que foi seu pecado e agora eu vou transformar para minha honra e para minha glória. E é isso. Hoje a minha identidade ela é firmada, não mais no que os outros veem, não mais naquilo que eu olho e acho que sou, mas naquilo que o meu Deus, o meu Pai, aquele que me criou e aquele que escreveu os meus dias antes mesmo de eu ser formada no ventre da minha mãe, me criou para ser e me deu de identidade. E hoje eu vejo que a gente tá muito perdido porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente busca em muitas doutrinas, em muitas religiões, em muitas seitas, em muitos amigos, em muitos namoros, em muitos sucessos, dinheiro, trabalho, fama. A gente busca só o que Deus pode nos dar, porque Ele é que nos criou. Não foi as outras coisas, não foram as outras pessoas, nem mesmo o nosso pai, a nossa mãe. Foi Ele que nos criou, então só Ele pode falar quem nós somos. É isso, gente. Deus abençoe vocês. E esse foi meu testemunho. E daqui a pouco, né, os próximos vídeos eu vou contando um pouquinho mais detalhadamente sobre cada momento da minha vida e tudo que Deus fez, faz e continuará fazendo. É isso. Bem-vindos ao Luz pro Mundo.